Você quer saber como economizar tempo e aumentar a sua produtividade ao enviar mensagens? Você trabalha com comunicação, vendas ou suporte ao cliente e precisa seguir sempre aquele mesmo padrão de respostas ao realizar o atendimento? Ou você preenche diariamente diversos formulários ou informações repetidas em diversos sites? Então eu aposto que você sempre sonhou em ter uma ferramenta que pudesse automatizar isso para você, não é mesmo? Então vocês vieram para o lugar certo, porque hoje eu vou te apresentar o Tactic Blaze, uma ferramenta incrível que é capaz de criar e usar modelos de texto personalizados para ser inseridos com simples atalhos. E o vídeo de hoje é com o apoio da nossa planilha de ofertas. Tá a fim de turbinar o seu setup e economizar uma grana? Aqui na descrição você encontra a nossa planilha com produtos selecionados a dedo, que garantimos que tem uma ótima qualidade e um ótimo custo-benefício. Dá uma passeada por lá que eu garanto que você vai encontrar algo muito legal aí para o seu ambiente de trabalho ou para suas horas de jogatinas. O Tactic Blaze é uma ferramenta que permite a criação de abreviações personalizadas para textos completos. Isso significa que ao digitar uma abreviação no seu computador, isso pode ajudar demais você a economizar tempo e reduzir erros que são bem comuns ao escrever textos repetitivos, como por exemplo e-mails, relatórios, documentos e vários outros. Você talvez até tenha ali um bloquinho de notas com vários modelos de padrões para e-mails para seguir, onde é só você selecionar, dar Ctrl+C, Ctrl+V e colar no e-mail, não é mesmo? E eu posso também que alguma dessas vezes você se esqueceu de preencher aquele campo vazio lá desse template que está escrito lá nome do cliente, gerando assim aquela sensação meio incômoda de um atendimento robotizado, não é mesmo? Então esse é um dos diversos exemplos em que o Tactic Blaze pode te ajudar e muito. Para instalar ele basta você acessar o link que vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado e você vai ver que tem opções tanto para a extensão do seu navegador como também para baixar o aplicativo dele. Ambos funcionam exatamente da mesma forma, mas o aplicativo tem a pequena vantagem de funcionar em qualquer lugar do sistema, enquanto a extensão obviamente vai funcionar apenas em sites que você estiver utilizando aquele navegador. Mas para a maioria das pessoas é justamente ali que eles vão utilizar, então fica ao seu critério qual você vai utilizar. E aliás, esse aqui não é um vídeo patrocinado, tá? Mas eu falei com os desenvolvedores, eles falaram que tinha um número expressivo de pessoas se cadastrando lá através do link da descrição, eles podem ver de oferecer alguma oferta para a versão premium do aplicativo. Então considere se inscrever com o link aí embaixo, beleza? Não que você precise pagar para utilizar nada. As principais ferramentas, as que a maioria das pessoas vão utilizar, são gratuitas e vão te atender perfeitamente. Mas tem sim alguns recursos ali mais avançados que exigem uma assinatura, mas eu já te explico mais sobre eles daqui a pouquinho. Pois bem, depois que você tem instalado ele, você vai ver essa interface. E ela é bem simples mesmo. À esquerda você tem o que são chamados de snippets, que são todos os atalhos que você pode ir criando. Você pode reordená-los, renomeá-los e organizá-los em pastas. No centro é a tela de edição dos snippets, que é bem simples de entender. Basicamente tudo que você digitar ali vai substituir automaticamente o texto do atalho que você tinha criado. E aqui à direita temos todas as ferramentas de comando para automatizar ou criar atalhos dinâmicos, que podem ser alterados automaticamente conforme algumas situações. Perceba que alguns deles têm essa tag de Pro na frente, e são justamente essas ferramentas que são liberadas apenas na versão paga, que como custa apenas $3 por mês, eu peguei nesse primeiro mês aqui só para mostrar para vocês como funcionam e vocês avaliarem se vale a pena para você, tá? E apesar de não ser algo caro, eu sei que não é todo mundo que tem R$15 por mês aí para gastar no aplicativo, mas vocês vão ver que as ferramentas gratuitas são mais do que o suficiente para qualquer usuário comum. Essas ferramentas mais premium, apesar de serem sim bem legais e justificar bastante a cobrança delas, são realmente úteis para quem vai usar isso aqui como uma ferramenta de trabalho, tá? Para algo que o investimento vai trazer um retorno financeiro para eles. Então, ó, que tal você deixar pelo menos um like embaixo aqui e compartilhar esse vídeo com seus amigos, hein? Isso vai me ajudar demais e não vai te custar nenhum centavo, ao contrário do que eu tô gastando aqui para fazer esse vídeo para vocês, tá? Então só um like aqui vai me ajudar demais. E fica tranquilo porque, sério, se você é um usuário comum, você não vai precisar comprar nada dessas ferramentas. Pois bem, vamos para alguns exemplos aqui mais práticos. Nesse vídeo aqui eu vou simular que eu sou um atendente, tá? Um funcionário que vai atender as pessoas, meus clientes, por e-mail. Então eu vou criar aqui um atalho para iniciar um atendimento. Vou colocar o atalho como /olá. E na mensagem eu vou escrever algo do tipo: olá, tudo bem? Como posso te ajudar? É um atalho simples só pra gente começar, tá? Agora em qualquer lugar em que eu estiver, eu posso digitar apenas /olá e pronto, a mensagem será digitada automaticamente. Incrível, não é mesmo? Um exemplo simples que eu uso no meu dia a dia é quando eu digito meu e-mail e ele automaticamente preenche com o meu e-mail mesmo.
se eu digito ali planilha ofertas, ele me dá o link da nossa planilha de ofertas que tem aqui na descrição e por aí vai. O limite aqui é realmente a sua imaginação. Mas a gente pode melhorar isso aqui ainda mais, tá? Vamos supor que quando você envia algum tipo de e-mail padrão, você sempre começa e termina ele da mesma forma, mas no meio dos 2 parágrafos você sempre precisa digitar uma mensagem mais pessoal, que não tem um padrão ali para ser seguido. Você poderia criar um atalho aqui e deixar um espaço entre os parágrafos para depois que o Tastic Blaze inserir a mensagem, você poderia clicar ali no meio e começar a digitar o que precisa, né? E beleza, até aqui tudo bem. Mas se você parar para pensar, só o fato de você estar digitando o atalho, depois tirar a mão do teclado, pegar no mouse, clicar onde você precisa e voltar a mão no teclado, já leva um tempinho ali bem considerável. Principalmente se isso for uma tarefa meio repetitiva no dia a dia. E aí você pode pensar, mas eu posso criar um atalho para o início da mensagem, depois eu digito o que eu preciso, depois eu coloco um outro atalho para o final da mensagem, certo? E sim, você está certo e isso é perfeitamente possível. Só que esse aplicativo ele é focado em otimização de trabalho. E eles pensaram algumas formas de otimizar ainda mais essa tarefa também. E para isso você vai utilizar esses comandos aqui na direita. Nesse exemplo aqui, um que pode funcionar muito bem é o comando de Place Cursor. Ele é bem simples, e o que ele faz é após digitar toda a sua mensagem, ele vai mover automaticamente o cursor de digitação para o lugar que você deixar. Com isso você poupa o trabalho de ter que tirar a mão para clicar onde você precisa, para depois começar a digitar a sua mensagem. Agora vamos supor que na sua mensagem você esteja informando ao cliente que ele tem um prazo limite para retornar alguma informação desejada. E você tem que especificar essa data máxima para que não tenha nenhuma dúvida. Você normalmente então olharia o calendário, faria ali um cálculo simples ali para ver qual que é a data limite, para depois colocar no e-mail, né? Mas aqui também tem essa ferramenta de data e hora que é capaz de fazer isso por você. Aqui tem diversos formatos de datas e horários para serem inseridos, e do lado tem um exemplo deles para que você entenda o que cada um deles vai inserir. Os exemplos serão sempre em inglês, mas as datas inseridas podem ser em português. Basta que você altere suas opções aqui nas configurações do aplicativo. E como a gente tem que especificar que o prazo seria para aqui 15 dias, por exemplo, a gente pode selecionar aqui a opção de data em um dia e depois alterar essa contagem de dias para 15, ou qualquer outro valor ali que você precisar. Com isso, sempre que você digitar esse atalho, o próprio app vai levar em consideração a data atual em que você está digitando, realizar os cálculos e inserir na mensagem. Não importa se esse atalho foi criado hoje ou um ano atrás. E isso com certeza vai facilitar bastante você nesse tipo de caso. Mas digamos agora que você precise também informar o número de um protocolo daquele entendimento. Normalmente esses protocolos são gerados por algum sistema próprio das empresas. E vocês sabem, os números normalmente são bem grandes e seria muito chato você digitar todo o e-mail, depois trocar de janela, gerar o código, copiar ele, voltar para o e-mail, colar em algum lugar e por aí vai. É bem chatinho isso aí, não é mesmo? Sem contar que pode ser meio óbvio, mas o Place Cursor que vimos antes só funciona uma vez por mensagem. Afinal, não dá para deixar o cursor em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas você pode utilizar aqui essa opção de Clipboard, que serve para que ele colhe qualquer informação que esteja na sua área de transferência no lugar que esse comando estiver inserido. Então você pode copiar o protocolo do nosso exemplo antes de começar a escrever todo o e-mail, e quando inserir o atalho dele, automaticamente o protocolo que você acabou de copiar vai ser inserido naquele local. Outra coisa que dá para inserir aqui é o pressionamento de teclas de atalho, algo que pode ajudar bastante, por exemplo, no preenchimento de formulários, onde entre cada uma das informações comuns que você digita, você pode adicionar para ele pressionar, por exemplo, a tecla Tab, para que ele avance para o próximo campo. Olha só para ficar fácil de entender, vamos manter esse nosso e-mail, mas vamos supor que além de escrever toda a mensagem do corpo do e-mail, eu também quero padronizar também o assunto dele. Então eu posso começar aqui o texto com o que será inserido no campo de assunto, em seguida eu peço para ele pressionar a tecla Tab, e logo abaixo vai ter então o nosso texto do corpo do e-mail. E aí agora, ao invés de clicar no campo do corpo da mensagem e inserir um atalho aqui, eu vou clicar no assunto do e-mail, então só inserir o atalho. Com isso ele vai começar a digitar toda a mensagem. Mas como eu pedi para ele pressionar uma tecla após o assunto, ele vai pular para o campo de baixo e deixar tudo no seu lugar. Tudo isso com um único atalho. Todas as funções que eu mostrei até agora estão disponíveis na versão gratuita sem assinaturas. E vocês viram que são ótimas e já são suficientes para melhorar muito o fluxo de trabalho de praticamente qualquer pessoa. Para facilitar o entendimento aqui, a gente utilizou apenas exemplos de e-mails, que é algo ali mais comum na vida de todo mundo. Mas é possível aplicar isso em praticamente qualquer trabalho. Imagine, por exemplo, que você é um programador e você quer criar atalhos para inserir longos códigos que você utiliza com frequência. Com um simples comando aqui no Tastic Blaze, isso é possível. Ou você preenche diversos formulários, esse aqui também pode te ajudar. Não importa com o que você trabalha, eu tenho certeza que alguma coisa aqui vai ajudar muito no seu trabalho. Mas e aí, enquanto as ferramentas pagas? Bom, elas são realmente bem úteis
se você quiser dar um toque mais profissional para suas mensagens, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos dele aqui rapidinho. Quando você usa qualquer uma das opções de formulários, ao digitar um atalho, uma nova tela vai aparecer para que você preencha os campos com as opções que você inseriu. Isso é bem útil para que você não se esqueça de inserir alguma informação importante que você precisa alterar manualmente para cada mensagem, te forçando a fazer isso antes de enviar um e-mail para as pessoas. O Text Field vai inserir essa caixa aqui, onde você tem que digitar alguma linha de palavras, como por exemplo o nome do cliente, algo que pode digitar bastante naquele exemplo que eu citei sobre as mensagens mais robóticas e sem muita personalidade. Então inserir o nome da pessoa aqui que você está atendendo pode ajudar bastante a dar mais conforto para o seu cliente. E percebe que quando eu adicionei aqui o Text Field, surgiram alguns campos que eu deixei em branco. E tudo bem deixar assim, tá? Eles continuam funcionando. Mas preenchendo eles, você libera mais alguns superpoderes a mais ali nas suas mensagens. Aqui em nome, é o nome de uma variável que será criada com aquela informação. Isso é bem útil para que você possa repetir essa informação ao longo do texto. E eu já vou te mostrar como funciona. Embaixo temos o padrão, que é um valor de exemplo do que será inserido ali, o que é útil quando você for criar esse tipo de atalho para outras pessoas utilizarem, que aliás, falando nisso, eu não tinha citado antes, mas todos os atalhos criados aqui podem ser exportados e compartilhados com outras pessoas. Inclusive no site do TextBlaze tem uma área da comunidade onde os usuários compartilham suas ideias de atalhos. Então vale a pena dar uma fuçadinha por lá, que talvez você encontre alguma coisa que você nem tinha pensado que poderia te ajudar. Voltando aqui, a última opção é a de colunas, que nada mais são do que o tamanho de caracteres padrões que a caixa de texto vai ter. Isso não limita o tamanho que você pode digitar ali, tá? É só para facilitar a visualização caso você precise digitar um texto muito longo, como por exemplo o endereço do seu cliente. E percebe que agora que a gente inseriu ao menos a informação do nome, um novo comando surgiu aqui com o mesmo nome que criamos. Isso serve para que qualquer informação digitada aqui seja replicada em outros locais do texto. Muito útil para você repetir o nome do cliente, por exemplo, ao longo de toda a mensagem. O Paragraph Field é basicamente a mesma coisa, mas permite escrever um parágrafo com várias linhas do que você precisar, enquanto o anterior permitia apenas uma linha. O Drop-Down Menu funciona para que você crie um menu de opções para ser inserido ali. Você pode, por exemplo, colocar aqui bom dia, boa tarde, boa noite, para personalizar ainda mais a mensagem, dependendo da hora que você está enviando. O Toggle Field serve para caso você marque essa opção, um texto a mais vai ser adicionado à sua mensagem, sendo que apenas esse texto a mais será exibido, tá? A caixa não vai aparecer, vai mostrar só nesse pop-up de edição. E o Data Field permite escolher em um calendário interativo uma data que será inserida ali, para o caso de você realmente precisar escolher uma data muito específica de tempos em tempos. Além disso, tem várias outras ferramentas aqui, como inserção de fórmula, funções if else, para modificar o seu texto conforme algumas condições, e dá até para importar os dados de uma planilha de informações, por exemplo, o que poderia automatizar ainda mais todo esse processo. E eu ficaria aqui horas falando de tudo isso, mas só para finalizar para vocês, o último que eu acho que merece um destaque aqui é o pack de comandos. Isso é como se fosse uma extensão para funcionar dentro do TextBlaze. E uma bem interessante para mostrar aqui é essa do Gmail, que permite que o TextBlaze consiga interpretar informações dentro do site do Gmail, para automatizar ainda mais todo o processo. Você pode fazer com que ele mesmo identifique o nome da pessoa que você está respondendo e insira ali mesmo automaticamente. Também dá para fazer com que sempre que você use esse tipo de mensagem, ele insira a opção de cópia oculta para outro funcionário da sua empresa acompanhar o atendimento, caso seja de interesse dele. E eu acho que eu não tinha falado isso aqui ainda, mas você pode até mesmo combinar alguma dessas ferramentas entre si. Por exemplo, se você nem sempre precisa enviar uma cópia oculta para alguém, você pode combinar essa opção dele com a opção de Toggle, e com isso ele só vai mandar uma cópia oculta se você marcar essa opção. Caso contrário, ele só ignora essa parte. Enfim, pessoal, esse é então o TextBlaze, tá? É uma ferramenta extremamente poderosa, que eu mesmo já sonhei com isso há muito tempo atrás, e parece que finalmente alguém resolveu criar. As possibilidades com ele são realmente gigantescas e podem mesmo aumentar muito a sua produtividade. E sabe o que também pode aumentar demais a sua produtividade? Os aplicativos que eu mostrei para vocês nessa primeira parte e também na segunda parte dos 10 aplicativos incríveis que podem modernizar o seu Windows. São vídeos bem legais e cada um deles tem uma seleção minuciosa de ferramentas realmente úteis que podem te ajudar muito no seu dia a dia. E spoiler, a parte 3 deve estar vindo por aí já e quem sabe o TextBlaze não apareça por lá também junto com várias outras ferramentas realmente incríveis. Então deixe seu like e ative o sininho de notificações para você não perder. E eu te vejo aqui nesses outros vídeos. Forte abraço e falou!